Ótimo dia, você ligado aqui na 730, em Goiânia, 7h35. Aqui na bancada, no primeiro tempo da notícia comigo, Kleber Ferreira e Geliezer Paulo, a partir de agora, para entrevistarmos o deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni. Deputado, obrigado pela presença aqui no estúdio, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Kleber Ferreira, Geliezer Paulo, uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez. Deputado, lá na OAB em Aparecida de Goiânia, né, subseção da OAB em Aparecida, a Comissão de Direito Político e Eleitoral realiza hoje, daqui a pouco às 10 da manhã, o debate Os Impactos da Reforma Política. E agora, eleitor, a pergunta é boa, imagino que o debate também, o senhor vai participar. Há também a previsão da presença lá do deputado federal delegado Valdir, do PR, também o deputado Rubens Ottoni. E o senhor é membro da comissão especial que analisa a reforma política na Câmara. Claro, a perspectiva desse debate é para daqui a pouco, mas o que deve mudar, o que está sendo analisado lá no Congresso sobre a reforma, deputado? Olha, Rubens, esse debate ele chama a atenção de toda a sociedade. Eu tenho viajado o estado todo, tenho participado de debates nas subseções da OAB, faculdades, câmaras municipais, e isso demonstra que há um interesse da sociedade mesmo em poder saber o que acontece em Brasília e quais as possibilidades, até porque o que definir na reforma política, a expectativa é naquilo que vai valer para o próximo ano. Isso mexe, inclusive, com as articulações, com as estratégias dos partidos para as eleições do próximo ano. Esta semana, inclusive, ela deve ser uma semana muito importante em Brasília na questão da reforma política, porque está convocada a sessão para hoje, à tarde, às 16 horas, amanhã e quarta pela manhã, no sentido de poder acertar os textos e ver o que há de acordo mínimo para se votar. O grande debate está como será financiada as campanhas eleitorais. Segundo, qual o sistema eleitoral? Terceiro, coligação proporcional, cláusula de barreira. Esses três pontos são os fundamentais nesse debate. Eu defendo, Kleber, primeiro, que é muito importante, que o fundamental para podermos fortalecer a nossa democracia é garantir uma legislação que diminua a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Aí tem que ter financiamento público. Não, tem várias hipóteses de como pode ser feito, mas nós precisamos achar uma fórmula que diminua a influência do poder econômico, que faça com que a disputa seja mais igual entre aqueles que são candidatos e que as campanhas sejam mais baratas. Esse é um desafio. Segundo, nós precisamos de um sistema eleitoral que permita a renovação, que dê oportunidade para que lideranças emergentes elas possam aparecer no cenário político, para que não fique a mesma casta sempre ocupando os mesmos espaços. Precisamos de um sistema eleitoral que permita isso, um sistema eleitoral que inclua os jovens, que dê oportunidade para que as mulheres participem. Então, este é um outro desafio. Qual legislação, qual sistema eleitoral que nós podemos garantir esse tipo de coisa? Terceiro, coligação proporcional. Deve haver ou não? No meu entendimento, a coligação proporcional hoje, ela distorce aquilo que nós chamamos do sistema proporcional de escolha dos representantes. A tendência hoje em Brasília é que não haja mais a coligação proporcional. E a dúvida que tem no debate é que se o fim da coligação proporcional prevalece a partir já da eleição de 2018 ou a partir da eleição de 2020. Eu diria que são esses os três temas mais polêmicos que nós temos no debate da reforma política. Pois a questão do financiamento público de campanha não é a atitude simples do financiamento público de campanha. Esse é defendido pela maioria daqueles que estudam a política sobre o crivo da seriedade. É o valor, né? A questão do valor que vai ser destinado aos cofres públicos para fazer a campanha é que preocupa as pessoas. E aí vem a questão da cláusula de barreira para os pequenos partidos. Existem pequenos partidos históricos, existem pequenos partidos que surgem com um olho no fundo partidário. A gente precisa separar essas coisas. Mas se vier uma cláusula de barreira, vai atingir tanto o PCdoB, que é um partido histórico, quanto o PTN, que mudou de nome para Podemos, essa coisa toda. Então, e como é que vai fazer isso? Como é que vai articular isso? Vai ter a cláusula de barreira? Você acha que é preciso ter a cláusula de barreira? É por isso que não é tão simples, né? É por isso que há polêmica e é por isso que é preciso debater bastante e está sendo debatido. Hoje já avançou muito esse debate, Kleber. Eu acompanho
toda essa discussão desde 2003, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, já inclusive fui relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, e o debate ele é intenso. Mas hoje já existe um acúmulo, existe um entendimento que realmente nós precisamos buscar um caminho do meio, um caminho onde nós evitemos a distorção das coligações proporcionais, mas criemos um espaço para que os partidos históricos, que são baseados em ideologia, eles possam ter o seu espaço de trabalho. Então, nesse sentido, há uma ideia de acabar com a coligação proporcional e garantir a federação. As pessoas falam assim, mas e a federação não é a mesma coisa que a coligação? Não. A coligação é um instituto que ele prevalece apenas nos 3 meses de campanha. Quando acabou a campanha, não existe mais coligação. A federação, o partido teria que fazer uma coligação eleitoral, onde aquilo vai prevalecer para os 4 anos do mandato. Mas então, há tempo para federalizar o pleito? Essa é uma discussão que está sendo realizada, por isso, talvez a perspectiva de definir um caminho que comece a valer a partir de 2020. A cláusula de barreira? A cláusula de barreira é o outro ponto. A cláusula de barreira aí é questão de ver o nível, porque tem gente que fala, a cláusula de barreira precisa ter pelo menos 3% dos votos em todo o país. Não, nós podemos diminuir esse percentual, chegar num percentual razoável, que seja um meio termo, que possa favorecer aos partidos também. Por isso, eu sou daqueles que defendo que ao retirar a coligação proporcional, isso já passa a ser uma cláusula de barreira, não precisaria haver outra cláusula de barreira. Mas continua sendo como partidário e eu em moralidade sem tamanho. Eu já entrevistei o senhor sobre esse tema na TV Presidencial, o senhor era relator da questão e nós já tivemos lá um bom debate, né? O senhor é a favor dos partidos políticos. Exatamente. O senhor acha que é uma manifestação democrática, por isso eu defendo ter representatividade. Por isso que eu sempre defendi o fim das coligações proporcionais, mas sem a cláusula de barreira. Ao terminar com a coligação proporcional, já seria suficiente e já garantiria um mínimo necessário para fortalecer a democracia. Com acesso ao fundo partidário, independente do tamanho do partido? Sim, exatamente. Com acesso ao fundo partidário. É claro que dentro da proporcionalidade de cada partido. Mas aí continua essa malandragem de dono de partido, sobreviver de partido. Tem dono de partido aí que nunca se candidatou a nada, nem assiste do prédio. Mas aí é a questão da proporcionalidade. Você tem toda uma condição de poder definir que os partidos eles participem, tenham o mínimo necessário para poder exercer o seu papel de representação. Gilésia Paulo. Bom dia, deputado. Bom dia. A gente vê essa disputa especialmente em cima dessa questão do financiamento, né, do financiamento da campanha. O senhor expôs a opinião do senhor, o senhor é a favor de que o poder econômico não faça a diferença que ele faz. Mas o senhor sente nos pares do senhor lá no Congresso essa vontade também? Porque a maioria deles são favorecidos justamente por essa força econômica. É verdade, Elias. É isso que nós precisamos superar. E a sociedade, às vezes, não percebeu ainda e, às vezes, ao invés de pressionar para romper, digamos, essa desigualdade, esse contrassenso na política, às vezes favorece o senso comum, que é aquela questão, não vamos colocar dinheiro na política, esse pessoal já rouba tanto, você vai colocar mais dinheiro. A questão é exatamente o contrário. É você garantir o mínimo necessário para as campanhas, para evitar que as campanhas elas sejam instrumentos de corrupção. Porque muitos daqueles que investem nas campanhas eleitorais, eles não fazem apenas porque querem ajudar os candidatos. É um investimento que se faz para poder depois tirar algum tipo de vantagem. Então fica muito mais caro. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Segundo, é inadmissível que os nossos representantes, eles sejam escolhidos nas campanhas eleitorais muito mais pelas estruturas de campanha que apresentam na busca do voto, do que pelas ideias, propostas, projetos, compromissos que eles tenham com a sociedade. Nós precisamos inverter essa lógica. Daí a gente tem que ter coragem de enfrentar esse debate sem hipocrisia, fortalecendo a democracia e dando condição, inclusive, para a inclusão de novas lideranças na atividade política, notadamente jovens e mulheres que, historicamente, não têm tido a oportunidade de participar mais diretamente da política. Essa pressão, deputado, ela tem necessariamente partir de fora do Congresso, né? Porque de dentro dele é muito difícil. Exatamente. Essa postura. Exatamente. Por isso que eu sempre digo isso, Gilésia, que as mudanças que nós esperamos que aconteça no Congresso Nacional, elas têm que ser gestadas e nascidas na sociedade. Tudo que existe no Congresso já vem da sociedade, porque aquelas pessoas que estão no Congresso não vêm de Marte, não vêm da Lua, não vêm de Vênus, estão aqui na Terra, participam do dia a dia da sociedade, só tiveram a oportunidade de representar no Congresso Nacional.
Então o debate, o desafio e a pressão tem que vir realmente da sociedade. Então precisamos trabalhar uma consciência maior na sociedade, debatendo, discutindo, fazendo com que a sociedade entenda aquilo que está acontecendo e qual o desafio pela frente para a gente transformar. Deputado, o PT tem sido cortejado demais porque o PT é o fiel da balança. Se não votar a favor, as reformas não serão aprovadas em Brasília. Daí está tendo toda essa conversação, né, um verdadeiro corte ao PT para trazer o PT para votar e votar a favor das reformas. O que está acontecendo em Brasília, nos bastidores, e qual será a postura do PT? O que acontece lá, Kleber, é que o governo perdeu muita Ou eu estou força. exagerando? Não está não. O momento é exatamente esse. É isso. Exatamente esse, por quê? Porque o governo que tinha uma maioria absoluta, ele hoje não tem mais. Esse governo é um governo que chegou ao poder, colocou o Temer como presidente. Naquela votação do ano passado, a votação do impeachment, naquela época eles tiveram 365 votos para tirar a Dilma e colocar o Temer na presidência. Agora, na votação do mês passado, foi a votação para garantir o Temer, aquela votação para impedir a investigação do Temer, eles já não tiveram mais os 365 votos. Pelo contrário, eles tiveram 263 votos. 100 votos a menos daqueles votos que eles tiveram no ano passado. E alguns milhões a mais. E a reforma política é uma daquelas matérias, e pelo menos nos seus temas principais, o financiamento público, a questão do sistema eleitoral, matérias que demandam 308 votos. Então o governo não tem o número necessário e nem a oposição coordenada e liderada pelo PT também tem os 308 votos. Então daí um esforço de chegar a um texto minimamente que atenda às necessidades do momento para podermos avançar. Porque o pior dos mundos é você não ter uma reforma política de jeito nenhum, não avançar em nenhum tema. Então nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio. É isso que nós estamos tentando nesse momento, no diálogo entre os diversos partidos, entre as diversas lideranças, para podermos aprovar. E nós jogamos contra o tempo, porque para valer para o ano que vem, essas mudanças devem acontecer até o final de setembro. Pois é, nesse caso o PT vai proteger o PCdoB com a cláusula de barreira? Nós estamos fazendo uma discussão em conjunto. Nós estamos fazendo uma discussão em conjunto, não apenas com o PCdoB, mas com os partidos menores, tentando preservar os seus direitos, também os seus interesses, e fazendo também uma discussão com os partidos maiores e com os partidos ligados ao governo. Porque nesse momento nós precisamos buscar um acordo. E está havendo maturidade, de todas as formas, para buscar uma saída. Então eu diria que esta semana e a próxima serão decisivas para a gente definir se vamos ter ou não a reforma política. Se depender do PT, terá, porque o PT quer colaborar para que haja esse entendimento. 7h48, estamos entrevistando ao vivo o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Tem pergunta do ouvinte pelo WhatsApp de Galamárcio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Kleber. Rubens Salomão, Giliezer. Eu quero perguntar ao deputado federal Rubens Ottoni. O PT está como certa a candidatura de Lula, não trabalha uma alternativa. A gente está vendo aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, o Lula está numa pré-campanha pelo Nordeste. E pelo que a gente vê nos vídeos, ele é vacionado, aplaudido e muito querido pelo Nordeste, né? E aqui em Goiás, o PT vai lançar candidato? Olha, setor faz A pergunta do Márcio, tá? Márcio, em primeiro lugar, não há dúvida. O PT não tem dúvida nenhuma, nós já temos o nosso pré-candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, e o detalhe é que a nossa oposição, o governo que aí está hoje, ele também já admite e sabe disso. Essa conversa que será que o Lula é candidato ou não, é mais uma tentativa deles de poder confundir e criar uma dúvida na cabeça das pessoas, tipo assim, o cidadão fala, eu queria votar no Lula, mas parece que ele não é candidato, né? Ele será candidato até porque as tentativas se faz no sentido de inviabilizar a sua candidatura, tudo no campo jurídico. E essas não tem mais como prevalecer, porque qualquer ação que for feita, haverá um recurso. E aí não cai na ficha limpa? Porque não, já é colegiado. Não, com recurso não, porque tem que ser definitivo. Então, os recursos eles se darão, não há tempo suficiente para isso. A própria ação
que se fala, que se tem uma expectativa que o TRF4 possa poder fazer uma de segunda instância, isso vai haver questionamento. Então vai chegar na campanha eleitoral e os adversários lá em Brasília, entre os senadores e deputados federais, eles já admitem isso. Lula será candidato. Agora, cria-se todo esse ambiente para criar uma dúvida e assim tentar desgastar e quem sabe tirar alguma popularidade dele. Mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Aqui em Goiás também nós estamos trabalhando no sentido de poder garantir, primeiro, consolidar o bloco de apoio ao nosso candidato a presidente da República, porque a eleição nacional, sem dúvida nenhuma, é ela que vai polarizar todas as eleições e terão uma influência muito grande sobre as eleições estaduais. E nós vamos dialogar aqui em Goiás, como a nossa presidenta estadual, a professora Cátia Maria dos Santos, tem reiteradas vezes dito, nós vamos dialogar com quem esteja disposto a apoiar o nosso projeto nacional e queira apoiar o nosso projeto. Com esses, nós vamos construir não apenas a chapa majoritária, mas também as nossas chapas proporcionais. Pode ter candidato próprio? Claro, esse bloco, ele terá um candidato próprio, não tenha dúvida nenhuma. Do PT? Olha, se for, o PT não tem nenhuma dificuldade de ter candidatura própria. Aliás, na história do PT, em 37 anos de Partido dos Trabalhadores, nós só uma eleição não lançamos candidato a governador. Então o PT não tem dificuldade nenhuma de lançar candidato a governador, tem inúmeros nomes para apresentar. Agora, nós não temos essa sangria desatada de falar, já temos o candidato, está na praça. Não, nós vamos saber o momento certo de poder discutir e queremos discutir isso de maneira mais ampla com aqueles que queiram apoiar o nosso projeto nacional. A nossa prioridade é a candidatura do presidente Lula e com ele nós queremos construir um arco maior. Mas se em algum momento for necessário que o PT vá, a eleição passada foi um exemplo disso. O PT foi sozinho, lançou candidato, cumpriu o seu papel, elegeu seus representantes e vida que segue. Podemos fazer novamente, mas não é esse o nosso objetivo. Nós queremos ampliar, conversar com todos aqueles que queiram realmente virar a página desse triste momento político que o Brasil está vivendo. Antes da entrevista, eu prometi perguntar ao senhor sobre união ou desunião da oposição em Goiás, né, da oposição ao governo estadual. O PT tem outras prioridades, então. O PT não fica se preocupando com a possibilidade de derrota da oposição, unida ou desunida no ano que vem? É um equívoco, Rubens, pensar dessa maneira. O pessoal precisa ter atenção ao seguinte: hoje, já faz tempo no Brasil, que nós temos o Instituto do Segundo Turno. O Instituto do Segundo Turno, ele vale para alguma coisa ou não? Ele é exatamente para isso. É para unir, dar a oportunidade de unir as posições diferenciadas que se apresentam no primeiro turno. E, do ponto de vista de estratégia política eleitoral, também é um equívoco pensar que é só unir no primeiro turno para ganhar a eleição. Pelo contrário, em algum momento, às vezes é interessante fazer exatamente o caminho inverso. Todos os partidos lançarem candidaturas, poder desgastar, fragilizar o adversário e no segundo turno poder se compor. Isso existe de eleição por eleição. Hoje ainda não dá para analisar se aqui em Goiás qual ainda seria a tática eleitoral mais oportuna. Por isso que eu digo que o mais importante agora o PT tem realizado, que é se fortalecer em todo o estado de Goiás. Nós renovamos a direção nacional, temos agora a nacional com a presidenta Grace, renovamos a direção estadual, temos à frente a nossa presidenta, a professora Cátia Maria dos Santos, e agora a professora Cátia está com trabalho em todo o estado de Goiás, no sentido de poder garantir o PT presente em todas as regiões, em todos os municípios do estado de Goiás, e aí, a partir daí, no momento certo, nós vamos definir a nossa tática eleitoral. Vamos poder aliar com quais partidos? Vamos fazer chapa majoritária com qual partido? No segundo turno, nós podemos pensar também num outro passo. Deputado, nesses últimos anos, desses escândalos todos, o PT foi talvez o partido que mais sofreu com tudo isso, né? O partido também teve muitas pessoas envolvidas nesses casos. O resultado da eleição de 2016 foi catastrófico para o PT, né? O PT perdeu muito espaço que tinha, especialmente na política municipal, no país afora. E o PT, assim, ele fez uma reformulação interna. O PT não perdeu uma grande oportunidade de tentar retomar um pouco das suas origens para fortalecer uma caminhada futura, deputado? Geliezer, eu sempre falei aqui que nós não somos donos da verdade. O PT, como todo partido, é feito de gente. Tudo que é feito de gente está sujeito a erro, a falha,
a limitações. Nós temos consciência disso e temos, ao longo do tempo, tentado enfrentar com muita humildade e superando as nossas próprias falhas. Agora, o que é mais grave na política é a hipocrisia. A hipocrisia daqueles que insistem em apontar o dedo para os outros e não percebem que, ao apontar o dedo, tem 3 dedos apontados para eles. Então, essa é a situação. E hoje, essa máscara está caindo na sociedade brasileira. Aqueles que quiseram jogar todos os males da política brasileira sobre o PT, hoje estão sofrendo as consequências. Esse governo que aí está, o governo golpista coordenado pelo presidente Temer, é o governo mais rejeitado da história brasileira, com mais de 90% de rejeição. Eles entraram lá falando que era para combater a corrupção. Pelo contrário, a corrupção está presente nas entranhas desse governo e das pessoas, das lideranças que lá estão. Então, hoje a sociedade está percebendo isso, e isso está fortalecendo o Partido dos Trabalhadores novamente. Não é por acaso que hoje o nome mais competitivo para a presidência da República é o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que é o nome do PT. As pesquisas mostram que as pesquisas de preferência de partido político, a última pesquisa da Datafolha, coloca o PT em primeiro lugar com 18%, e no segundo colocado, PSDB e PMDB empatados com 5%. Então, no desastre que é a política nacional, que existe um descrédito total com o fazer política, o PT continua sendo o partido de maior credibilidade. Isso não nos dá o direito de cair na hipocrisia de ficar apontando o dedo para os outros. Não, nós vamos com muita humildade construir o nosso caminho, como nós estamos construindo, mostrando os nossos limites, mostrando as nossas propostas e sempre com o nosso compromisso. Fazer política pensando no povo mais simples, humilde e trabalhador. Esse sempre foi o nosso diferencial. Tem gente que faz política pensando na elite, pensando nos interesses pessoais. Nós estamos pensando em fazer política para mudar para melhor a vida do povo mais simples. É esse o nosso desafio. Vamos continuar fazendo isso em Goiás, vamos continuar fazendo isso no Brasil. Deputado, o PT não está na sinuca de bico em relação ao estado de Goiás, não, porque ele tem um companheiro de primeira hora, que é o ex-prefeito de Aparecida, Marquito Vilela, que inclusive defende Lula abertamente, a candidatura de Lula. E há uma contenda, uma queda de braço muito grande com o PMDB nacional. Aqui em Goiás, o PT não está nessa sinuca de bico, não? Não, eu diria que todo momento tem desafios e você tem que analisar, tem que fazer o seu estudo sobre o melhor caminho. Mas dentro daquela visão que se fala tanto, Kleber, você mesmo já falou, que o Rubens levantou, que a oposição precisa estar unida, não teria nem essa sinuca de bico, porque se fosse nessa visão para a oposição se unir em Goiás, não seria com o PMDB, né? Porque quem está em melhor condição na pesquisa não é o PMDB. Então, se fosse obrigado a unir a oposição, teria que unir com o Ronaldo Caiado, porque ele é que seria a maior referência. Por isso que é um equívoco discutir dessa maneira. Então, nós precisamos discutir que cada um tem um projeto. O DEM tem um projeto, o PMDB tem um projeto, o PT tem um projeto. Nós podemos trabalhar esses projetos e, eventualmente, lá na frente, vermos como que a gente pode trabalhar o segundo turno. Quem sabe é o PT que está no segundo turno. Pois é, mas o Caiado nunca defendeu o PT e é radicalmente contra um projeto ideológico do PT. Não, mas na visão que vocês falaram de unir a oposição, ele é um líder da oposição também. A oposição é o governador Marconi Perillo. Pois é, mas nesse caso, com o Maguito, não fica, não? No sinuca de bico, não? O senhor não acha? Não, de maneira nenhuma. Nós temos colocado com toda a transparência que nós estamos dispostos a dialogar com quem esteja disposto a caminhar com o nosso projeto nacional e com o presidente Lula. Se o ex-governador, ex-prefeito de Aparecida estiver disposto a caminhar nesse sentido, nós vamos estar abertos para discutir e queremos que ele nos ajude a dialogar com o PMDB para que o PMDB de Goiás esteja também nesse caminho. Para encerrar rapidinho, tem essa frente de esquerda lá em Brasília. Tem o PSB, tem o PDT. Esses partidos vão ser buscados aqui em Goiás? Porque o PSB e o PDT estão na base do governo. Nossa presidenta Cátia Maria dos Santos já iniciou esse diálogo no sentido de podermos dialogar com cada um desses partidos que faz parte daquela chamada Frente Ampla em Defesa da Soberania Nacional. Mesmo que estejam na base do governo aqui? Vamos conversar e eles é que vão se posicionar. Agora, às vezes, ele já tem alguma posição definida em Goiás, paciência, mas nós vamos dialogar. Deputado Rubens Ottoni, obrigado, deputado, pela presença, pela disponibilidade de conversar com a gente. Bom dia, boa sequência no trabalho. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho. Destaques da entrevista com o deputado Rubens Ottoni, você acessa portal730.com.br ou facebook.com/rádio730, entrevista na íntegra e em vídeo. Tchau, Cléber. Tchau.